E aí, a Noruega é capitalista ou socialista? Bora pro vídeo? Segundo o sociólogo Lenny Kenworthy, no contexto do modelo nórdico de social-democracia, a ideologia dos partidos nórdicos se referem a um conjunto de políticas para promover a segurança econômica e as oportunidades dentro da estrutura do capitalismo, em vez de substituir o capitalismo. Uma pesquisa foi lançada em 2020 nas redes sociais. A pergunta era: a Noruega é um país socialista, literalmente falando? As respostas foram: não, mas temos um capitalismo moderado. Outra pessoa respondeu: não, os meios de produção estão principalmente em mãos privadas e temos direitos de propriedade privada, onde o Estado é proprietário, eles operam em pequena medida com gestão direta. Por exemplo, temos a Equinor, a Telenor, que é uma grande empresa de telefonia, e etc, etc. Um outro disse: em primeiro lugar, socialismo pode ser melhor entendido como um termo abrangente. Socialismo tem um significado tão amplo que, na verdade, significa muito pouco. Por exemplo, o socialismo abrange tanto o anarquismo quanto o stalinismo. E não é preciso ser um bom conhecedor de teoria política para saber que esses dois são quase o oposto um do outro. Entre esses extremos se preferia uma série de tendências e tradições, incluindo a social-democracia, que é uma expressão familiar no contexto norueguês. O que a maioria deles tem em comum é que tem suas origens na história das ideias socialistas. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, não há um amplo consenso em torno da compreensão específica dos termos, e eles devem ser lidos preferencialmente em seu próprio contexto. Por fim, uma pessoa fechou o questionário dizendo: o denominador comum de uma sociedade socialista é a propriedade social dos meios de produção. Não parece natural considerar os países nórdicos como países socialistas. Como não temos um denominador comum para as sociedades socialistas, e ele fecha afirmando: as palavras têm significado. Parece confuso tudo isso, não é mesmo? Mas vamos lá. Sabemos que a Noruega segue a linha do modelo nórdico, que, segundo a Wikipédia, é também conhecido como capitalismo nórdico, ou social-democracia nórdica, que compreende as políticas econômicas e sociais dos países nórdicos, como a Dinamarca, a Islândia, a Noruega, a Suécia e a Finlândia. Vamos dizer que temos uma espécie de capitalismo moderado e com uma ampla rede social de apoio fornecida pelo Estado. A Enciclopédia Livre também descreve que nesses países observamos uma alta porcentagem da força de trabalho sindicalizada, baseando-se ao mesmo tempo nos fundamentos econômicos do capitalismo de livre mercado. Lembrando que, apesar desses países mencionados terem muitas semelhanças, cada um dos países nórdicos tem seus próprios modelos econômicos e sociais, às vezes com grandes diferenças em relação aos seus vizinhos. A Noruega é a única grande economia do Ocidente em que as gerações mais jovens estão ficando mais ricas, com um aumento de 13% na renda disponível de 2018, contrariando a tendência observada em outras nações ocidentais da geração Y, ficando mais pobres do que as gerações anteriores. A social-democracia pode ser interpretada de várias formas, mas a verdade é que isso não faz da Noruega um país com um sistema socialista, como vemos na Venezuela ou em Cuba, por exemplo. Existe uma diferença gritante entre o sistema nórdico social e esses países latino-americanos. A social-democracia norueguesa possui uma outra conexão que está bem distante das ideologias empregadas em Cuba ou na Venezuela. Lembrando que a Noruega possui uma monarquia parlamentarista, e isso pode dizer muita coisa.